Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando, que já já a nossa live está começando. Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Stephanie Luzia, faço parte da equipe do PIPA, Primeira Infância Plantar Amor, e é um prazer estar aqui nessa noite com vocês, mediando a nossa primeira live no Instagram, que traz como tema o desenvolvimento da criança. E hoje nós temos como convidada e parceira nossa a Gabriela Monteiro, que é psicóloga infantil, e vai conversar com a gente sobre esse tema. Teremos, no fim da live, uns 15 minutinhos para a interação de vocês, então vocês podem ir enviando perguntas no nosso chat, que no final a Gabi vai estar respondendo todo mundo, tá certo? Eu quero convidar agora Rogério Moraes, que é diretor do PIPA, e vai falar para a gente um pouco mais sobre o PIPA e também convidar a nossa parceira para chegar aqui e trazer esse tema. Bem-vindo, Rogério. Olá, Stephanie. Boa noite. Que bom estar aqui com você e com todos que já estão nos assistindo. Hoje é uma live muito especial para o PIPA, para o Primeira Infância Plantar Amor. Esse programa aí que visa apoiar as famílias no desenvolvimento de competências parentais, nos cuidados com os filhos, com as crianças, focado em 3 pilares: saúde, nutrição e socioemocional. E esse PIPA que hoje já está, né, inclusive o número de hoje, né, Stephanie, atendendo 75 famílias na Isso. plataforma, né, famílias de Caruaru, de funcionários da Viane Moura Construções, está evoluindo, está se aprimorando, está chegando junto dessas famílias. E uma das formas que nós queremos avançar e fortalecer dessa parceria com as famílias, desse nosso produto, serviço estendido, é uma rede de parceiros voluntários, como a psicóloga Gabriela Monteiro. Né? Gabriela, que estará conosco aqui nessa noite. Já já a gente vai chamar ela, né, Stephanie? Ela vai entrar aí Isso. Já já ela está para chegando. falar com todos numa live que vai permitir com que as famílias troquem informações, tirem dúvidas, conversem. A live que já teve o tema escolhido pelas famílias, pelos seguidores do nosso perfil. Né? Então, o momento da live será um momento aí não apenas de fala de um assunto que foi escolhido pelas famílias, mas também de troca de informações. E Gabriela ofereceu 3 vagas ao PIPA. Portanto, hoje já há famílias fazendo parte, utilizando o serviço de Gabriela Monteiro, que atende, né, exerce sua profissão de psicóloga em Caruaru, e isso é muito bom para o PIPA. Essa rede de parceiros voluntários só faz com que a gente cresça e consiga apoiar ainda mais nossas famílias. Então, muito feliz com a noite de hoje e repasso a bola, Stephanie, para você dar continuidade. Abraço, obrigado. Obrigada. Obrigada, Rogério. Então, agora chegou a hora da nossa convidada que vai trazer esse tema super importante aí. Como o Rogério já falou, vai ser uma noite de muita interação, né? Um tema que foi escolhido por vocês. Eu vou estar chamando a Gabi aqui para chegar e participar junto com a gente. Esperar um pouquinho que a Gabi está entrando. Vamos experimentar aí a live A3.
Pois Olá, boa é. noite. Boa noite, Gabi. Seja muito bem-vinda. Estamos aqui ansiosos para ouvir de você esse tema. Hoje vai ser uma noite de muita interação, né? As famílias escolheram, o pessoal que segue o perfil da gente aqui escolheu, participou. Então, é um tema que foi uma votação bem acirrada, hein? Joia, que bom. Eu que fico feliz pelo convite. Super admiro o projeto, né, o PIPA. Acho que temos muita coisa em comum e que bom que eu estou fazendo parte aí como parceira para contribuir com vocês. Rogério, está aí toda a equipe, para apoiar essas famílias nessa fase tão importante que a gente sabe, que é a primeira infância para as crianças e que muitas vezes, por falta de informação, as famílias acabam deixando de conduzir de alguma forma algumas ações com as crianças. Então, estou aqui super disponível, feliz e pronta para apoiar. Perfeito. Minha gente, eu novamente queria agradecer demais a presença de vocês. Gabriela, você está sendo um percussor aí dessa parceria com o Pipa. Nós esperamos em breve também ampliar com outros parceiros. Então, muito grato mesmo por esse serviço ao outro, por essa empatia e essa colaboração, né? Sucesso no Pipa e fora do Pipa, né? Aí em Caruaru, conte com a gente também. Vou deixar aí agora que Stephanie e Gabriel e você, né, toquem aí a live de hoje. E até reforçando para o nosso público virtual, Stephanie, que é a nossa estrela guia, né, nossa facilitadora, está começando uma nova especialização aí nesse final de semana, né, Stephanie? Na Universidade É, Federal de São Carlos. Vai se tornar ainda mais especialista aí nesse assunto de acompanhar famílias. Então, tenho certeza que esse papo vai ser maravilhoso. com certeza vai ser. Estou super empolgada com essa novidade. Tenho certeza que vai acrescentar bastante aí no acompanhamento com as famílias. Então, vamos lá. Tá bom. Boa noite, pessoal. Vou acompanhar Boa agora assistindo. noite. Tchau, tchau, Rogério. Tchau, tchau. Obrigada. Então, Gabi, agora somos nós, né? Vamos começar conversando sobre esse tema, que teve uma votação que ganhou, assim, disparado, dentre os outros que a gente colocou como opção aqui para os seguidores, também para as famílias estarem escolhendo. E aproveitando esse mês, né, que está encerrando, que é o setembro, que traz a causa como o Setembro Amarelo, falar, né, sobre o desenvolvimento da criança com relação a essa época de pandemia, de isolamento social, e agora as coisas aos poucos que estão voltando ao normal, né? Então, é um tema super pertinente para a gente conversar aqui nessa noite. Reforçar dizer que as pessoas fiquem à vontade para trazer as suas dúvidas, compartilhar experiências. A gente está aqui para realmente conversar, ser uma noite bem agradável. Então, vamos lá. O que é que Que você bom. preparou para a gente? Então, se a gente fosse falar só desenvolvimento aqui da criança, a gente passaria a noite toda conversando. Porque Pois tem é. muita coisa bacana para compartilhar. Eu fiz um roteiro baseado nos marcos do desenvolvimento, que as mães muitas vezes me procuram, questionam e perguntam: Gabriela, como é que isso acontece? Meu filho, ele tem 2 anos, ele deveria estar falando, ele deveria estar interagindo mais. Então, essas dúvidas sobre o desenvolvimento da criança, eu vou tentar partilhar um pouquinho com vocês através de alguns marcos do desenvolvimento. E aí fica aberto para quem quiser perguntar, questionar. Acho muito legal compartilhar a experiência, porque acho que a gente aprende muito com a experiência do outro. Com certeza. Então, fica o espaço super aberto para a gente realmente conversar e aprender junto. Antes de Perfeito. começar a falar sobre o desenvolvimento em si, eu queria trazer 3 pontos super importantes quando a gente fala da criança, né? O primeiro é que a criança ela já nasce como um ser capaz. Então, ao longo do tempo é que ela vai adquirindo habilidades, ela vai criando uma maturidade nas ações, nos processos, para que ela consiga se desenvolver bem, mas ela já nasce um ser capaz. Então, nós, como
responsáveis, né, profissionais que apoiam a criança nessa caminhada, é super importante a gente entender de que ela está pronta para começar a se desenvolver, ela já nasce pronta, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante para trazer aqui, para a gente começar essa nossa conversa. E aí, outro ponto que eu acho super interessante é que, por mais que eu vá trazer agora uma linha de desenvolvimento com alguns marcos importantes, é importante trazer também de que cada criança é única. Então, por mais que existam marcos de desenvolvimento da criança, mas cada criança tem o seu jeito de ser, né? Tem sua singularidade. Cada criança vive um ambiente diferente, cada criança recebe estímulos diferentes, né? Tem uma carga genética diferente. Então, isso precisa ser levado em consideração, porque para a gente não ficar ansioso, a gente não achar que o meu filho não acompanha o desenvolvimento igual aquele outro coleguinha. Então, eu escuto muito isso no consultório e eu acho importante as mães, os pais, os cuidadores entenderem isso, que cada criança é única e a gente precisa respeitar essa singularidade da criança. Com certeza, Gabi. E, sem querer te interromper, mas você trouxe isso e eu acredito que esse tempo de pandemia reforçou muito essa preocupação, né, essa angústia por parte de alguns pais, né, de alguns cuidadores. E aí trazer, né, essa fala de que a criança ela é única, né, ela tem o seu tempo de desenvolvimento, claro, respeitando os marcos, mas que não cobrar tanto, não exigir tanto, e não gerar tanta ansiedade, porque isso não vai fazer bem para a relação, né, e para o desenvolvimento da criança. Então, achei muito bacana você já ter trazido isso. Perfeito, perfeito. E aí, assim, o que é importante também a gente lembrar é que eles estão, né, do 0 aos 6 anos, o PIPA ele atende a primeiríssima infância, não é isso, Esther? Isso, do 0 aos 3 Do 0 aos 3. E aí, quando a gente olha para a primeira infância, dos 0 aos 6 anos, a gente sabe que é uma fase extremamente importante do desenvolvimento da criança. A gente sabe que é a fase que as conexões cerebrais estão a 1000 por hora. É uma fase que ele está muito ali propenso a receber informações, estímulos e aprender de uma forma assim super acelerada. Então, essa fase é a fase que a gente precisa olhar para a criança e perceber quais são os estímulos que essa criança está recebendo, como é que estão as relações da criança, né? Os vínculos familiares, as relações sociais. Então, todos esses aspectos são importantes para a gente pensar nas crianças, principalmente nessa primeira infância. E aí, já entrando um pouquinho sobre os marcos de desenvolvimento, eu queria trazer como referência Piaget, né, que ele traz o desenvolvimento cognitivo a partir de algumas fases, né? E aí a gente começa com a fase que é o estágio sensório-motor, que normalmente vai entre os 0 aos 2 anos, 2 anos e meio, e é onde tudo começa, né? A criança, ela começa a se adaptar ao meio, a criança começa a entender essa relação com o cuidador, né? Ela começa com os primeiros contatos, seja o olhar, seja o toque. Então, essa fase é muito importante para a criança nesse período de adaptação. E o foco nessa fase é justamente as atividades sensoriais, né? Os processos sensoriais e motores. Por isso que a gente chama estágio sensório-motor. Porque a criança, ela vai precisar experimentar, ela precisa tocar, ela precisa sentir, seja um objeto, seja uma textura. Então, isso é importante, porque ela está descobrindo as coisas. É aquela fase que a criança se torna um pequeno cientista, né? Tudo ela quer experimentar, tocar, sentir, cheirar. É aquela fase que tudo para ela é encantador e ela quer realmente experienciar aquilo. Exatamente. É uma fase mágica. Exatamente. Exatamente. Então, assim, muitas mães me perguntam, por exemplo, que tipo de atividade elas podem estar realizando com suas crianças. Então, atividades que remetam a esse experimentar, ao toque, ao sentir, seja com texturas diferentes, né? É uma forma da criança ir ativando essa questão sensorial
e principalmente a questão motora. Então, trabalha a coordenação, né? Então, trabalha outras questões também motoras que vai contribuir com essa fase que ela vai estar vivenciando. E uma coisa engraçada é que quando está chegando no finalzinho dessa fase, né, ali nos 2 aninhos, já passando para os 2 anos e meio, a criança ela acaba tendo uma postura mais egocêntrica, que a gente fala. Então, já passando um pouquinho para o próximo estágio, a criança acaba olhando muito para o eu. Ela ainda não sabe dividir as coisas. Ela ainda tem essa dificuldade, né, de olhar o mundo afora. Porque até os 6 meses, os primeiros 6 meses de vida da criança, ela entende ali ainda numa relação muito simbiótica com a mãe. Então, ela entende como se fosse um único ser. E aí, após os 6 primeiros meses de vida, ela começa a experimentar, descobrir. Por isso que é importante essas questões sensoriais, a gente sempre está atento à questão motora. E aí, quando está no finalzinho desse estágio, que vem essa fase egocêntrica, que ela está descobrindo. Então, ela está tudo olhando para ela, como é que funciona o corpo, se entendendo, se tocando. Então, ela está nesse processo. Aí, algumas mães, às vezes, me perguntam: meu filho não quer dividir o brinquedo, o que é que eu faço? Ele está com birra. E aí faz parte dessa fase da criança, né? Nesse movimento dela de olhar para o eu. Então, o importante é a gente respeitar esse momento. Muitas mães perguntam: como é que eu lido com isso? Ah, você vai emprestar e arranca da mão da criança e coloca na mão do coleguinha. Então, a gente É um tem que desafio, respeitar né? esse momento. É um Exatamente, desafio exatamente. muito Porque grande, é uma assim, fase. pro... Vai chegar um É momento uma que fase. Gabi, é uma fase que, assim, muito desafiadora para a família, porque às vezes você quer sanar logo aquela briga, por exemplo, da criança com a outra, porque não quer dividir o brinquedo, e aí você acaba tomando ou brigando com a criança, e aí acaba que não resolve nada, porque depois vai acontecer de novo. É uma fase que ela está experienciando, né? Faz parte desse processo de desenvolvimento. Exatamente. E algumas mães até falam: Gabriela, eu me sinto mal, porque parece que meu filho não quer emprestar o brinquedo ao coleguinha. Enfim, mas assim, é a fase que ele está vivendo. A gente precisa respeitar essa fase, que ele precisa descobrir essas coisas. Vai chegar um momento que ele vai começar a olhar para o outro, vai começar a ter um olhar mais para fora, para o ambiente, então ele vai naturalmente começar a dividir os brinquedos, dividir os objetos. Então a gente precisa só ter atenção, muita paciência, porque é uma fase que é importante a gente respeitar esse momento da criança, né? E aí, quando a gente vai chegando... Eu ia falar. Eu ia falar que, apesar de ser um desafio muito grande lidar com essa fase, o respeito e a empatia vão ajudar muito. Né? Porque se a criança entende que você percebe que ela está passando por isso, que você está apoiando ela, vão conseguir passar por essa fase de uma forma bem mais leve e prazerosa. Né? Então, aquela fase que poderia ser bem mais difícil, com esse respeito, com essa empatia, com essa atenção, ela vai se tornando mais leve. Isso. E não gera estresse nem para a criança, nem para os cuidadores, né? Pois Que é. ficam naquela ansiedade grande que a criança divida, que a criança compartilhe, porque está convivendo no meio social. Então, é entender, ter paciência e entender que tem um momento para que cada coisa aconteça e a gente precisa respeitar isso, né? E aí acaba a gente já puxando um pouquinho para esse outro estágio, que é o estágio pré-operatório, que a gente chama, que é mais ou menos dos 2 anos e meio, 3 anos, até os 6 anos, né? 6 anos e meio, que a criança está vivenciando ainda essa fase egocêntrica, mas com o tempo ela começa a compartilhar mais, porque é a fase que ela entra na escola, normalmente, nessa faixa etária. Então, ela começa a vivenciar regras sociais, ela começa a vivenciar, né, o convívio social, de fato. Então, como é que ela convive com outro colega da idade dela, outra criança da idade dela. E aí ela começa a compartilhar, entender o outro. Então, é engraçado quando a gente chega, por exemplo, numa escola que tem mais ou menos criança nessa faixa etária, que você vê, quando um chora, aí o outro chora também, sem motivo nenhum. E aí o outro chora. E aí
É justamente esse movimento deles de começar a ser mais empático, de olhar para o outro nesse movimento de convivência social. Então, é uma fase que já começa a mudar. Ele sai do Uhum. egocêntrico e passa a ser mais sociável. E a escola é fundamental nesse processo, porque é o momento que ele começa a vivenciar o que ele não vivenciava dentro de casa, né? Dessa questão das regras Isso. sociais, da convivência com outras crianças da mesma idade. Então, é uma fase também extremamente importante, né? E nessa fase, o que é interessante é que a criança está no mundo da imaginação e que é natural e que é gostoso isso, porque quando a gente consegue estimular bem, ele vai ter a liberdade para criar, né, para experimentar, para imaginar. Então, por exemplo, nessa fase as mães perguntam: Gabriela, qual seria a melhor brincadeira para estimular a criatividade, né, a imaginação da criança? Nessa fase, a gente fala da brincadeira do faz de conta. Então, se a gente dá Uhum. até uma vassoura para a criança pode ter certeza que ela vai transformar aquela vassoura numa espada, vai transformar num cavalo, no que ela quiser, porque ela está vivendo aquela história, aquela experiência. Então, é muito bom a gente estimular. Tem Com mães que certeza. falam, eu corto logo. Eu ia complementar só a tua fala, que tem cuidador que comenta comigo que a criança está na fase de imaginar que é heróis, de imaginar que é personagens que acompanha e gosta, né? Então, assim, ela pede para a mãe, para o pai, para o tio, imitar a voz dos personagens, imitar a voz dos heróis. E é muito interessante, porque assim, você que é adulto, né? Você acaba entrando também na imaginação da criança e você acaba resgatando um pouco também na sua infância, né? Porque você viaja ali junto com ele na imaginação e juntos vocês vão criando. Isso é muito prazeroso, é muito gostoso. Claro que assim, pegando um pouco da fala que tu trouxe em relação à mãe, às vezes corta logo porque tá sem tempo, ou às vezes até acha difícil de criar, de complementar a imaginação da criança ali. Mas se no momento ele der uma brechinha ali para viver aquele momento com a criança, ele vai ver o quanto que foi rico. Nem que seja assim, um mínimo de tempo possível, 10, 15 minutos, vai ser algo que vai ser muito bom para os dois. Gabi, estás por aí? Oi. Oi, Gabi, tá conseguindo me ouvir? Deu uma travadinha aqui. Acho que a Gabi travou. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Oi, Gabi, tu me ouve? Pessoal, vou enviar de novo aqui o convite para a Gabi. A internet dela deu uma caída aqui. Tá, enviei de novo o convite para ela. Guardar um pouquinho para ela voltar. Oi, Oi, voltou. oi, Bem na parte da certo? imaginação. Oi, tá me ouvindo? Tua internet está instável, Gabi. É. Consegue ir?
A tua internet. Eu te ouço, só tá travado aqui. O pessoal tá comentando que tu tá desconectada. E agora, será Tô que te escutando. voltou? Tá me ouvindo? E agora? Eu tô te ouvindo. Eu também, eu te ouço. Só tá travada a tua imagem um pouquinho. Acho que a tua internet tá estável. Tá me ouvindo, Esther? Tô, faz assim, por favor. Sai e eu vou te enviar o convite de novo, para ver se melhora. Acho que é a tua conexão que não tá muito boa, não. A conexão de Gabi não tá ajudando. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Oi, Esther. Oi, voltou, Gabi? Ah, foi a conexão. Eu botei aqui no 4G. Acho que agora vai. Então, Vai. voltamos bem na parte da imaginação. Aí eu já estava imaginando um monte de coisa. Ai, Mas, ótimo. mas Foi vamos lá. pensado isso, viu? Foi estratégico, minha gente. A gente combinou tudo. Bem na parte da imaginação, a gente ia fazer isso. Só para vocês ficarem imaginando o que estava acontecendo. Ótimo, também está todo mundo ouvindo, né? Eu Ótimo, acho que estão agora sim. ótimo. Que bom. Então vamos lá, vamos continuar. Então, aí eu estava falando da imaginação, é que muitas mães acabam cortando quando a criança chega com, por exemplo, as imaginações, com histórias, por exemplo, com a vassoura, por exemplo, como se fosse um cavalinho, uma espada. E aí a gente precisa entender que aquela criança precisa vivenciar aquele faz de conta, que faz parte desse processo de estimular a criatividade, a imaginação. Então é super importante a gente apoiar essa brincadeira com as crianças, seja brincar de casinha, brincar de herói, né? Então tudo assim com moderado, né? Que nada em excesso é bacana, mas eu acho que todos os pais devem sim estimular as crianças para essa brincadeira do faz de conta, porque a gente está estimulando a criatividade, né? A imaginação da criança. E como essa fase é o período de aquisição, né, e aprimoramento da linguagem, que a gente chama do simbólico, então é importante também, porque a criança, através da imaginação, ela consegue também aprimorar a questão da linguagem, né? Então é uma coisa que acaba puxando a outra e que é super bem-vindo nessa fase. Outro Sim, ponto com que eu acho certeza. E assim, interessante. às vezes a gente nessa correria. Foi, Gabi, só complementando, tá falando. Às vezes a gente na correria do dia a dia mesmo, a gente não consegue muito tempo para parar e ser criativo, imaginativo e sentar com a criança para viver esse momento, né? Mas a gente conseguir pelo menos uns 10, 15, 20 minutos do nosso dia para fazer isso, os ganhos são muito grandes para a relação que a gente constrói com a criança, para o desenvolvimento dela também, né? Porque eu vejo quanto de estímulo que uma atividade simples causa, né? Traz. Então, assim, é muito rico, é algo muito simples, entre aspas, mas é muito rico. Então, vale super a pena a gente embarcar aí na imaginação da criança para viver esse momento com ela. Isso, perfeito, perfeito. É engraçado que a gente vive uma cultura, eu brinco do fast food, né?
as mães querem tudo para ontem, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem que cuidar de casa, de filho, de marido, vários papéis que a gente precisa enfrentar no dia a dia. E a gente quer tudo muito rápido, muito pronto. Então, meu filho vem brincar aqui, vou brincar um pouquinho com ele, daqui a pouco... Pronto, meu filho, agora eu vou trabalhar, a mamãe vai trabalhar. Então, tem o cuidado que a gente precisa ter nessa cultura do fast food, que é tudo muito rápido, muito pronto, é para a gente justamente não pecar nessas questões, de repente cortar uma imaginação dessa da criança, ou a gente não dedicar um pouco do nosso tempo. Eu sei que é um tempo super preenchido de todo mundo, a vida super corrida, que a gente se dá conta de muitas coisas ao mesmo tempo, mas é importante a gente dedicar esse tempo, porque é uma fase assim, primordial no desenvolvimento da criança. Então, vamos do nosso jeito, cada um com a sua singularidade, com o seu, né, sua vivência, né, sua rotina, a gente conseguir apoiar as crianças e dar atenção nesse processo, né, nessa fase delas. Com certeza. E assim, cada fase ela traz um aprendizado, um desafio diferente, né? E passa muito rápido. Cada uma delas passa muito rápido. Eu falo muito assim para as famílias que a gente tem que tentar ao máximo aproveitar cada segundo que a gente puder ali junto com o pequeno, porque quando a gente se dá conta, já foi, né? A criança já falou a primeira palavra, a criança já deu os primeiros passos, a criança já está na escola. Então, assim, é tudo muito rápido. Então, o quanto a gente conseguir aproveitar ali com eles, viver aquele momento de fato, né, sendo entregue para viver aquilo junto, é bom, porque depois vai deixar só a saudade e aquilo que vocês construíram ao longo dessa jornada que é a primeira infância, né? Exatamente, porque aí a gente tem que olhar para o fortalecimento desse vínculo, né? Cuidar desse vínculo, que por mais que tenham as questões cognitivas, as questões motoras, né, sensoriais, mas o vínculo está muito ligado à questão socioemocional, à questão emocional da criança. Desde o nascimento, né, até ela fazer aí sua idade, né? Desde criança, adolescente, a gente precisa ter esse olhar para a questão socioemocional. Então, não só falar sobre, mas principalmente cuidar dessa relação do dia a dia, né? Desse cuidado com o outro. Então, isso, como você traz, é super importante e passa assim, ó, muito rápido. E a gente precisa realmente olhar e se dedicar a essa fase tão importante para as nossas crianças. Pois é. Eu ainda não sou mãe, né? Mas eu fico vendo os pequenos que eu acompanho no Pipa e tem pequeno que está desde a barriga da mãe, né? E assim, hoje já está com 1 ano, com 2, já está caminhando para os 3. Eu olho registros que elas me mandam de foto, de vídeo, ou então contam, né, alguma novidade. E eu fico, minha nossa, como tá passando rápido. E eu tô aqui, né? Não tô acompanhando, não tô assim, diariamente com a criança, mas imagina para essa mãe, para esse pai, para essa família que tá ali diariamente, o quanto que esse tempo não tá passando mais rápido ainda, né? E eu fico impressionada com isso. É verdade. Eu sou mãe, eu tenho 2. Eu tenho um que eu estou vivenciando a primeira infância, ele tem 11 meses, o Vitor. E tem o João, que tem 8 anos, que está saindo da primeira infância. Então, eu vivencio também todas essas questões em casa, né? Na prática então, real. Realmente é super rápido e a gente tem que se dedicar. Com certeza, Gabi. Exatamente. E aí, passando para o último estágio, né? Que é o estágio operacional formal, que é justamente quando a... Desculpa, é o estágio... Eu pulei é o estágio operacional concreto, que é quando a criança sai dos 6 aninhos, que vai para os 7, por ali, até os 12 anos, é quando a gente começa a perceber que a criança ela já começa a desenvolver um raciocínio lógico. Então, por exemplo, se a gente der um pote de massinha para a criança
E a gente disse à criança, ó, tem duas massinhas aqui na sua mão. Uma está em forma de girafa e a outra está a massinha sem nenhuma figura, né? Quer que tem mais massinha ou não? E aí ela vai conseguir diferenciar o que é que tem mais massinha ou não, mesmo tendo uma forma diferente, né? Ela já consegue perceber a quantidade da massinha que tem ali. Diferente da fase anterior, que ela não tinha esse raciocínio lógico. Então, essa fase, ela começa, de fato, a desenvolver esse raciocínio lógico a partir dos 6 aninhos, 7 anos, e consegue já resolver problemas, né? Consegue, de fato, partir para um lado mais cognitivo, né? Que a gente chama da ponta de virada do desenvolvimento cognitivo, que é quando a criança passa realmente a desenvolver a questão lógica, né? Então, começa a entender mais sobre algumas questões, começa a perguntar muitos porquês da vida, né? Que a gente sabe que é muito comum. Então, é nessa fase, né? A partir dos 6, 7 anos, que elas estão vivenciando isso. E algumas mães sempre perguntam para mim, né? Que Gabriela, e como é que funciona, por exemplo, essa questão? A gente deve cortar, a gente deve responder tudo. Veja, a criança está descobrindo. Então, se você tiver uma curiosidade, você quer, né, entender o que é aquilo. Então, a gente deve, sim, dar atenção a isso. Eu sei que são muitos porquês, mas com jeitinho a gente precisa dar atenção a isso e responder. Porque eles estão nesse período de raciocínio lógico, de entendendo mais, de tentando resolver problemas. Então, é um período que eles estão já bem empáticos, conseguem olhar para o outro, conseguem fazer coisas em conjunto, né? Entendendo o papel do outro naquele momento. Então, é uma fase muito gostosa, é uma fase que as crianças já estão numa maturidadezinha maior e que elas conversam bastante com os pais, com os cuidadores. Então, é uma fase muito importante também, bem bacana de ser vivenciada. Pois é, e são tantos porquês que tem porquê que deixa a gente até sem resposta, né? Pega a gente até assim, sem saber como responder, né? Mas, de fato, assim, de qualquer forma, a gente conseguindo responder numa linguagem que seja compreensível para a criança, é importante, né? Não deixar ela sem resposta. Assim como o não, né, Gabi? O não, que às vezes a gente fala, não, não pode, não faz isso, não, não. E vários nãos. E a gente sempre tem que procurar explicar o porquê daquele não, né? Não agora. Enfim, sempre dá um retorno para a criança. Porque a gente se coloca no lugar dela e como é ruim a gente perguntar alguma coisa, a gente tentar fazer alguma coisa e receber um não ou ficar sem um retorno daquela resposta, né? Então, quando a gente se coloca no lugar da criança, a gente vê que é ruim, então, para que fazer Exatamente. isso? Né? É Vamos importante tentar dar o tirar as dúvidas. Pode falar, Gabi. Gabi, travou de novo. Conexão de Gabi não tá. Tá me ouvindo, Gabi? Pessoal, aproveitando aí que Gabi travou um pouquinho a conexão dela, vocês podem aproveitar para ir enviando aqui as perguntas de vocês, tá? Pelo chat. Já já, daqui a 4 minutinhos a gente vai começar a responder. Então, aproveitem aí enquanto Gabi não volta, para vocês irem enviando as perguntas, que os 15 minutinhos finais a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, a gente vai estar compartilhando mais, tá bom? Então fiquem à vontade. Gabi caiu.
Oi, Gabi, tá voltando. Oi, Esté. Consegue me ouvir? Pessoal, vocês conseguem ouvir a gente? Dá- Consiga, é a tecnologia aí nos testando, né? Pois é, a primeira live da gente é aqui pelo Instagram, porque a gente já fez live pelo YouTube, é a primeira vez pelo Instagram. Aí hoje a tecnologia resolveu testar, né? Mas tudo se volta. Faz parte do Faz parte do processo, Esté. processo. Eu estava aproveitando para falar para o pessoal que eles ficassem à vontade para ir enviando as perguntas aqui pelo chat, né? Que a gente vai tirar uns 15 minutos para estar respondendo, para estar interagindo mais com quem está acompanhando. Então, vão ficando à vontade aí, vão mandando as perguntas de vocês, que já Gabi vai estar respondendo, tá bom? Ó, o pessoal está falando aqui que estão conseguindo ouvir, que bom. Então, vamos lá. Ótimo. Já estou finalizando para deixar esse espaço aí para perguntas, que eu acho que é importante essa troca. Então, essa fase da criança, né? E aí a gente passa para o próximo estágio, que é o estágio da criança a partir de 12 anos, já entrando na adolescência. Então, é o período do senso crítico, né? A criança já está com raciocínio lógico muito bem desenvolvido, está entrando, ingressando na adolescência, que a gente sabe que é uma fase bem desafiadora, mas eu acho muito prazerosa também. Então, é o período que a criança já tem um raciocínio lógico mais desenvolvido e já tem um senso crítico mais forte. Então, é o período muito de conversa, né? De conversar, de explicar, de sempre ter essa relação aberta e estabelecer essa relação de confiança com a criança, para que ela se sinta confortável de perguntar, de tirar suas dúvidas, porque a cabecinha ela tá mil ali, né? E ela está vivenciando uma transição, né? O período da infância para o período da adolescência. Então, fica aí para os pais, os cuidadores, ter essa atenção também nessa fase tão importante para a criança, né? Além disso, nessa fase, como ela já tem um senso crítico muito aguçado, então ela está no processo de formação dos seus valores morais, né? Na questão da formação da sua personalidade. Então, quanto mais a gente tiver atenção, né, nesse período da criança, né, e cuidar dessa transição da infância para a adolescência, a gente vai ter um desenvolvimento muito mais assertivo, um desenvolvimento muito mais saudável emocionalmente e cognitivamente para aquela criança, né? Então, eu quis resumir e trazer alguns marcos, né, do desenvolvimento da criança, né, desde o seu nascimento até os 12 anos, para que todos os cuidadores, mães, pais entendessem, né, como é que funciona esse processo de desenvolvimento. Mas eu sei que tem muitas questões, muitas dúvidas, e aí eu fico disponível agora para responder, para tentar tirar dúvidas de vocês. Ótimo. Então, já temos algumas aqui, hein? O pessoal está pedindo para falar um pouco sobre a convivência dentro de casa, entre a família, com relação à criança. Gabi, tu já quer começar respondendo? Certo? Oi, tá me ouvindo? Você repete, por favor? E Sim, o cortou. pessoal está pedindo para você falar um pouco sobre a convivência dentro de casa, com a família. Tá. Então, como eu falei, né? Cada criança tem um jeito de ser, né? Vive um contexto, né? Tem cuidadores diferentes. Então, cada criança vive um mundo diferente e tem a singularidade daquele contexto familiar em que a criança está inserida. Então, o que é importante, né? Cuidar dessa relação com a criança em casa, né? A gente sabe que os cuidadores, os pais, as mães, a gente sabe que eles têm inúmeras tarefas no dia a dia e que precisam dar conta de tudo Sim, isso, né? E aí fica o desafio de que momento eu olho para o meu filho, que momento eu dedico atenção para ele.
E aí é importante, por mais que você tenha essa rotina, né, frenética, acelerada, que você dedique uma parte do seu tempo para essa educação, para esse desenvolvimento do seu filho. Porque é um momento extremamente importante para ele. E quanto mais você cuidar desse vínculo, seja assistindo um filme, seja brincando no chão de casa com algum brinquedo, né? Brincando de encaixar, de quebra-cabeça. Então, tem várias formas de você cuidar dessa relação com a criança. Ah, eu só tenho tempo no final de semana. Quando eu chego em casa, meu filho já está dormindo. Então, dedique o tempo que você tiver, né? Seja para fazer uma atividade dentro de casa, seja para ir dar um passeio. Então, tempo não precisa ser em quantidade, mas sim em Com qualidade. Eu certeza. sempre acho importante trazer isso. Por mais que você tenha 30 minutos, mas que seja 30 minutos de qualidade com seu filho. Eu ia complementar falando isso, né? Que é o tempo, por mínimo, por menor que seja que a gente tem, né? Mas a gente aproveitar ao máximo. Se entregar para aquele momento, de fato. Né? Esquecer o celular, esquecer o mundo lá fora e se conectar totalmente com a criança. Porque vai ser rico esse momento, vai ser prazeroso, vai ser aquele momento para guardar na memória. E não é só na memória do adulto, não, é da criança também. Porque essas memórias afetivas, elas ficam para a vida toda. Né? A gente leva para onde quer que a gente vá, para qualquer fase que a gente estiver vivendo na vida. Aproveitar esse tempo de qualidade ao máximo aí. Seja o tempo que for. Isso, perfeito. Tem outra pergunta aqui, Gabi, interessante também, que é o seguinte. Esse período de pandemia prejudicou as fases de desenvolvimento da criança? Gabi, tu conseguiu ouvir a pergunta? Acho que ela não ouviu, não. Você consegue me ouvir? Eu te ouço. Consegue me ouvir? Acho que tu não conseguiu ouvir a pergunta. Eu ouço, estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Consegui. Sim. Em relação à pandemia, é isso? Isso. Se esse período aí prejudicou as fases de desenvolvimento da criança. Assim, foi um período muito difícil, né? A gente hoje vem transitando ainda pela pandemia, mas hoje a gente já sabe lidar mais com a situação. Mas com certeza a gente teve prejuízos, né, no processo de desenvolvimento das crianças. Porque é a fase que as crianças precisam explorar, precisam, né, conviver socialmente com outras crianças, descobrir, foi muito limitada por conta do isolamento social. Então, as crianças ficavam em casa sem ter essa possibilidade de realizar essas atividades de interação com o outro, de exploração do ambiente, né, de objetos. Então, isso com certeza prejudicou o desenvolvimento de algumas crianças e até hoje a gente vem vendo vários psicólogos já a gente conversa muito sobre isso, né? E eu recebo muitas questões aqui no consultório de crianças que hoje apresentam resistência com a escola, né? De crianças que têm um déficit cognitivo por conta de não ter recebido os estímulos no momento, né, de pandemia, naquele momento ali muito estressante para todo mundo da família. Então, sim, nós tivemos prejuízos no desenvolvimento de algumas crianças, mas que a gente pode olhar para isso hoje, né, com apoio da escola, apoio da família, apoio de profissionais especializados na área, para que a gente possa alavancar esse desenvolvimento da criança, para que ela não fique prejudicada. Sim. Correr atrás, né, do que deixou como uma consequência, né?
Acredito que nunca seja tarde para a gente se superar, né? E aos poucos as coisas vão voltando ao normal, né? Aos poucos a gente vai conseguindo voltar com a rotina, as crianças vão começando a socializar novamente, então tudo com muito cuidado ainda, com muita atenção, mas nunca é tarde para correr atrás do que não foi possível realizar durante esse período de pandemia, né? Gabi, tu consegue ouvir? Tá gravado aqui para mim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Cortou um pouquinho, mas consigo te ouvir, Esther. Ótimo. Então, eu vou trazer mais uma pergunta para a gente poder encerrar, senão o Instagram aqui vai gravar e a gente não vai conseguir concluir. É, tem outra pergunta aqui que é bem interessante. Devo dar o máximo possível de brinquedos para ajudar no desenvolvimento do meu filho? Realmente a internet de Gabi que não está colaborando, né, minha gente? Oi, tu conseguiu ouvir a pergunta que eu fiz? Agora, por último. A Gabi caiu de novo. Vou convidar ela novamente, pessoal, para a gente poder encerrar. Acho que dá tempo dela responder essa última pergunta que eu fiz. E como ficou um gostinho de quero mais, depois a gente pode novamente trazer Gabi e fazer, né, uma outra live trazendo esse tema ou algum outro tema de escolha de vocês. O tempo realmente fica muito curtinho para a gente falar sobre um assunto tão importante como esse. Gabi, tu me ouve? Tu quer tentar desligar a tua câmera? E aí, será que a gente vai conseguir finalizar? A internet aí não está colaborando, não. Oi, Esther. Oi, tá Tá me conseguindo me ouvindo? ouvir? Eu te ouço, agora eu te ouço.
Sim, eu mudei de local aqui para ver se melhora a conexão. Pronto, o tempo da gente agora está bem curtinho. Eu tinha feito uma outra pergunta. Chegaram mais perguntas por aqui. Eu falei para o pessoal que vai ficar aquele gostinho de quero mais, né? Então depois a gente pode ver um outro momento para trazer esse tema de novo, ou então outro tema que o pessoal escolha, né? Porque de fato é um tempo muito curtinho para a gente falar sobre um assunto tão importante, né? Então, deixa eu te fazer a última pergunta aqui para tu responder e a gente poder finalizar, porque acho que não vai dar tempo mais não. Só faltam 3 minutos. A pergunta foi com relação a quando o filho apresentar um comportamento diferente, o que é que deve ser feito? O que é que a mãe, o pai, o cuidador deve fazer? É super importante essa pergunta e acho que a primeira coisa é não ficar ansioso, ter calma, né? Procurar um profissional especializado na área. A gente sabe que a internet tem muita informação hoje, mas a gente não sabe o quanto que é seguro e confiável aquela informação. Então é melhor procurar um profissional especializado que possa lhe apoiar, que possa fazer uma avaliação na criança, né? Para que realmente se chegue ali a um posicionamento para ver se essa criança precisa de um acompanhamento. Então, o ideal é que os pais, os cuidadores, procurem um apoio, procurem um profissional especializado para que possa receber uma assistência maior. Bacana, é realmente muito importante. Pessoal, chegou a nossa hora. O assunto foi muito bom. Ainda ficaram perguntas aqui que a gente não conseguiu responder, porque de fato o tempo é muito curto para esse assunto que é tão importante e gera tanta interação, né? Mas depois a gente pode voltar aqui, fazer uma outra live com o Gabi para trazer esse tema, para trazer um outro tema da escolha de vocês, né? Como eu disse, hoje foi a primeira live do Pipa aqui no Instagram, ainda virão muitas outras. Então, quero agradecer a presença de vocês, também agradecer a Gabi por ter estado com a gente e ter trazido de uma forma tão leve, tão gostosa, esse assunto que é tão importante, que é o desenvolvimento da criança. A live vai ficar salva, tá? Então, depois vocês podem conferir a live ou mesmo compartilhar para outras pessoas poderem assistir esse momento que foi muito bacana. Gabi, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Esther, toda a equipe do Pipa. Obrigada pela participação de todos. E aí fico à disposição também para eventuais dúvidas depois. E acho ótimo que a gente possa fazer outros momentos para estar trazendo esses temas que são importantes, são tão importantes para o desenvolvimento das nossas crianças. Então, gratidão a todos. Gratidão, pessoal. Até breve. Obrigada. Boa noite.